Vinícius, faz essa oração aqui para nós. Seu Deus, obrigado por esse momento de ensino, ó Pai. O Senhor esteja aqui nos ajudando a interpretar a Tua vontade para as nossas vidas, né? Que nós possamos estar de coração aberto e ter o discernimento de praticar a Tua vontade, a Tua palavra no nosso dia a dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vinícius. Semana passada, domingo passado, eu estive viajando. O Felipe que ministrou aqui, né? A aula de propósitos da igreja. Quais são os 5 propósitos da igreja na ordem que mais didática aí para a gente guardar? Quem é que lembra aí? Evangelizar, depois enturmar. Evangeliza a pessoa, traz ela para a família de Cristo, para a igreja, e a gente vai agora enturmá-la, né? E depois, qual é o terceiro? Ensinar. Evangeliza em turma, para ela se sentir acolhida, grupo familiar, grupo de amizade para jovens e adolescentes. E o que a gente faz para enturmar a pessoa? Dedica um tempo, se aproxima dela. Você não conhece, aí o que você faz? Falar com estranho, não estou acostumado. Quem tem dificuldade para falar com estranho aí? Normal, né? Mas você vence isso. Não, aquela pessoa está chegando, e quando eu cheguei teve gente que me acolheu, que foi agradável, então você faz isso por amor, né? Até vencer isso. Com o tempo a gente vai vencendo isso. E aí você acolhe, você se aproxima, cria uma amizade, ajuda aquela pessoa a se sentir à vontade. Alguns convidam até para tomar um café, alguns levam para um grupo familiar, convida para um grupo. Você que está num grupo, aí você convida, não precisa ser o líder do grupo para convidar. Você, do grupo, pode convidar outra pessoa, né? E depois do enturmar, vem o engrenar, que o ensinar, que é começar a ensinar princípios de Deus para aquela pessoa, tá? A palavra, ela vai começar a aprender um pouquinho. Daqui a pouco ela vai engrenar, ela vai estar servindo, engrenada em alguma atividade no corpo de Cristo. E o último é o engrandecer a Deus, né? Que é engrandecer a Deus com a sua vida, que é um estilo de vida, não é só na igreja. Engrandecer a Deus não é só cantando, falando palavras para Deus. É o estilo de vida, é fora da igreja principalmente, no seu dia a dia. Como você se relaciona com as pessoas, mostra o seu nível de relacionamento com Deus. Como você se relaciona com a pessoa, mostra o quanto de Deus está no seu coração. É assim que funciona. Por quê? Deus fala, o que ele fala em 1 João? Se você não consegue amar o próximo que está aí do seu lado, que você vê, como você vai me amar sendo que você não me vê? Entendeu? Então, o amor a Deus, a adoração, o engrandecer a Deus passa pelo nosso dia a dia. Não é só na igreja. A igreja é uma oportunidade de culto, né? Muito bem. Então, o Felipe que deu a aula aí, foi tudo bem, né? Graças a Deus. Hein? Parabéns para ele? Que bom, que bom. Vou transmitir para ele. Não ouvi. Não, ele explica muito bem.
Mas que bom, a gente fica feliz com isso. Porque a nossa missão é treinar pessoas. A igreja não pode ser centrada só no pastor, em mim, na Claudinha. Eu sempre ensino para eles, olha, você tem que sair e tudo tem que funcionar bem. Você é que é um líder de ministério. Se o ministério funciona só quando você está ali, tem alguma coisa errada. Você tem que sair e a coisa tem que funcionar. Você tem que ficar fora 1 mês, se for preciso, e funcionar tudo certinho em 1 mês, porque tem pessoas treinadas que vão fazer aquilo que... Você entendeu? É assim que funciona. Se você sai e a coisa dá problema, não tem gente para fazer e tal, significa que você não está sendo um bom líder, você não está treinando pessoas. E a igreja de Cristo continua, a gente vai embora. A gente vai subir uma hora para Jesus, ele vai chamar a gente. E quem a gente está treinando para ficar no nosso lugar? Então, isso em tudo, né? Você sempre precisa lembrar isso aí, no seu trabalho, se você é chefe de um departamento, se você tem um negócio, né? Se o negócio está centrado só em você, você sai, precisa fazer uma cirurgia, pronto, acabou. Aí você tem que ter gente treinada ali para que vá fazer por você, né? Muito bem. Hoje a gente vai falar, dentro dessa matéria Fundamentos, conhecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Essa palavra Trindade não existe na Bíblia. Isso é uma doutrina e significa que o Pai, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo eles têm uma triunidade. Por isso essa palavra Trindade, ela juntou e ficou essa palavra Trindade. Então, eles têm uma unidade em si, porque é difícil para a gente entender. O Deus Pai, a Bíblia diz que é um Espírito que ele está no céu. Jesus foi enviado na terra, que é o Deus Filho, com o propósito de morrer na cruz, para religar o homem com Deus, reconciliar o homem com Deus. E aquele que cresce em Jesus seria reconciliado. A missão de Jesus, desde o início da criação, era ser sacrificado mesmo. Então, o Deus Filho, Jesus Cristo, que foi parte homem e parte Deus, 100% homem e 100% Deus, podemos dizer assim, ele tinha uma missão. E onde ele está hoje? À direita do Pai, né? Intercedendo por nós. Ele ainda tem uma missão? Sim ou não? Sim. Qual? Voltar, que vai ser a próxima aula, a volta de Cristo. Ele ainda tem uma missão, que é voltar para buscar a igreja, que a Bíblia diz, que é a segunda vinda de Cristo. Então, é uma aula resumida que a gente vai dar na próxima aula sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus na Terra. Que os sinais mostram que está numa iminência de acontecer, né? Então, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus na Terra. Como que Deus hoje está na Terra? Através do Espírito Santo. Jesus não está mais aqui. E a Bíblia diz que para esse Espírito Santo vir, Jesus teria que subir. Ele fala isso, né? Que ele subiria e ele mandaria o conselheiro, o consolador, que é o Espírito Santo, né? Quando que aconteceu isso? Isso aconteceu, a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, em Atos 2. Conta ali a história, você pode ler com calma, que não vai dar tempo da gente falar isso. Isso a gente fala na matéria Espírito Santo em nós, a gente explora mais isso aí. Mas o Espírito Santo no Velho Testamento, ele não estava na terra como ele está hoje. Deus colocava o Espírito dele em algumas pessoas, alguns profetas, alguns reis, para cumprir uma finalidade. Por exemplo, Sansão. Deus colocou o Espírito dele, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, e esse Espírito Santo gerou força nele
para ele poder liderar o povo de Deus contra os filisteus. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu, ele caiu na imoralidade e ele perdeu a bênção, perdeu a força dele. No final, ele se arrependeu, pediu a Deus a força dele e acabou voltando essa força, mas ele acabou morrendo quando ele então destrói lá o templo, né? Uma história interessante que está no livro de Juízes. Ele acabou morrendo ali, mas muitos filisteus foram mortos também. Então, o Espírito Santo de Deus, lá no Velho Testamento, entrava em alguns para cumprir uma finalidade, no profeta Elias, Jeremias, e assim vai. Só que o profeta Joel tinha profetizado, em Joel 2:28, que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Tá? E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Ou seja, seria agora não só para o povo judeu, mas para toda a carne, todos aqueles que fossem reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Tá? Então, hoje, Deus está na terra através do Espírito Santo. E o dia que Jesus voltar, o Espírito Santo não estará mais na terra, então vai ser muito difícil. O mundo só não se tornou um caos ainda por causa da Igreja de Cristo, por causa do Espírito Santo, que está onde? Na vida das pessoas. Cada um de nós que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus está na terra através de nós, porque Ele entrou em nós. Ele só entra na vida da pessoa se a pessoa realmente tiver uma entrega de vida a Jesus Cristo, crendo, ouvindo a palavra e crendo. Nós vamos ver isso aí. Então, o Espírito Santo de Deus, ele faz parte da Trindade. Trindade, que é triunidade. Para você entender isso, normalmente eu uso a comparação com a água. A água ela é encontrada na natureza em quantos estados? 3. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. Mas tudo é água, né? O Espírito Santo é assim também. Ele se manifesta de 3 formas. Mas tudo é Deus. É difícil para a gente entender. A nossa mente não consegue captar muito isso, não. Mas para você ter só uma ideia do que é. Deus Pai é Espírito, Ele está no céu, Criador do universo. Jesus subiu aos céus, Ele veio para reconciliar o homem com Deus, morrer na cruz, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressuscitou e Ele tinha que voltar para o céu. E a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Quando você faz uma coisa errada, Jesus fica ali torcendo, é o advogado que a Bíblia diz. Torcendo para você se arrepender e consertar, e Deus quer disciplinar, aí Jesus intercede. Não, Pai, dá mais uma chance para ele, olha como ele mudou, olha como ela mudou, como ela... e intercedendo. E o Espírito Santo também intercede por nós, nós vamos ver. Então nós temos 2 intercessores de peso, 2 advogados de peso. O cristão tem. Jesus que está à direita do Pai e o Espírito Santo que está em nós. Então, primeira coisa que nós vamos ver, aqui alguns versículos que comprovam que o Espírito Santo seja Deus. Vamos ler aqui então. Vamos ler. Vocês podem... Vinícius, abre Atos 5, 3 e 4. Denise, você pode abrir Gênesis 1, 1 e 2. E o Rodrigo, 2 Coríntios 3, 17. Pode ler aqui? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder. Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Okay. Obrigado. Essa versão não é da NVI, né? Não. Tá. Mas
serve para cá também. Então, é aquela história de Ananias e Safira, que eles venderam um terreno, e ninguém obrigou eles a venderem o terreno, mas eles quiseram mostrar a generosidade que, na verdade, eles não estavam tendo. É a maldita hipocrisia. Parecer santo, generoso e uma coisa que não é. Né? E aqui eles morreram, os dois. Né? Depois você pode ler com calma. E eu creio que isso aconteceu porque estava no início da igreja. Deus estava querendo mostrar que a igreja de Cristo era algo sério, que ele era contra a hipocrisia, aquele que quer parecer uma santidade que não tem. Foi o caso deles, porque outros estavam contribuindo e eles resolveram fazer igual, mas reteram uma parte e mentiram. Perceba bem aqui, a ponto de você mentir ao Espírito Santo. E depois de você não mentiu aos homens, mas sim a... Então ele está querendo dizer, o Espírito Santo é Deus, é a mesma coisa. É Deus. Espírito Santo é Deus. Então, agora é você ver que o Espírito Santo é Deus. Gênesis 1 e 2. Lê, por favor, Denise. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, obrigado. Então a gente vê que o Espírito Santo estava onde? Na criação. A terra era sem forma e vazia. Deus criou a terra. A terra era sem forma e vazia. E eu creio que a terra era sem forma e vazia porque, na verdade, Satanás estava aqui. Não tinha o homem ainda, não tinha natureza, não tinha criação. Deus não tinha operado, era um planeta vazio, sem forma e vazia. E Satanás, a Bíblia diz que ele foi lançado do céu, quando ele, está no livro de Ezequiel, quando ele pecou, ele foi lançado, ele foi expulso do céu e ele conseguiu arrebatar ali 1/3 dos anjos, que a Bíblia diz. E ele saiu, ele foi expulso do céu e foi lançado sobre a terra. Né? E a Bíblia diz que Jesus viu Satanás descendo como um raio sobre a terra, comprovando isso aí. Então a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já estava lá na criação. Quando Deus criou, fez a criação, Deus colocou forma e encheu a terra. Agora, por que Deus deixou Satanás aqui na terra? Satanás é bom ou mal? Mal. Por que Deus deixou o mal na terra? Vai ter criança perguntando para vocês isso aí. Quem criou o mal? Quem fez o mal? Por que existe o mal? Você tem que dar uma resposta. Hein? Opção de escolha. Você, se tivesse só o bem, ia ter como escolher o mal? Ia ser uma candidatura, uma eleição, uma democracia onde só tem um candidato. Aí tem saída? Deus, Deus é amor. E o amor se dá o quê? Liberdade de escolha. E, na verdade, Satanás foi, na verdade, uma criação de Deus. Deus, quando criou esse anjo, que ele era uma criação, ele já sabia que Lúcifer ia fazer tudo, porque Deus tem esse atributo que a gente vai saber, de saber o futuro. Satanás não sabe o futuro. Por que ele adivinha, às vezes? Por isso que você não deve nunca ninguém deixar ler sua mão, jogar tarô, adivinhação, essas coisas. Nós já vimos isso em idolatria lá, que desagrada a Deus, é pecado, não passa por isso, porque você está recebendo uma influência demoníaca ali. Porque Satanás é um estudioso do comportamento humano. Pela atitude da pessoa, ele sabe o que vai acontecer com ela. Ele está fazendo isso, então vai acontecer isso. Ele sabe o passado, mas ele não tem a
onisciência de saber o quê? O futuro. Exatamente. Então Satanás é uma criação. Quando Deus criou Lúcifer, que era esse querubim ungido, numa hierarquia elevada, Deus já sabia que ele ia aprontar isso. Por que ele deixou então? Porque ele sabia que ele ia criar o ser humano, e o ser humano precisa ter essa outra opção de escolha. Por quê? Por causa do amor. O amor é assim. O amor precisa de uma outra opção, e a pessoa escolher baseado na liberdade porque ela quer. Deus não quer que ninguém siga ele porque não tem opção. Não tem opção nenhuma, é igual o pastor. Deus não quer que o cara seja um pastor porque ele não tem opção nenhuma, não tem emprego, não estudou e tal. Eu ensino isso aí para os jovens. Eu não sei fazer nada, não sou nada, quero ser pastor. Não, vai ser um péssimo pastor. E normalmente Deus não chama essas pessoas. Deus chama exatamente aquele que é ocupado, aquele que está estudando, aquele que é dedicado. Normalmente Deus chama essa pessoa para servir, né? E muitas vezes a gente vê isso na obra de Deus, o cara não conseguiu nada, como é que eu faço para ser pastor? De vez em quando bate na igreja aqui, pessoas se oferecendo. Está precisando de pastor aí? Falei, não, meu irmão, obrigado, não é assim que a gente ordena pastor aqui, não. Né? Às vezes até liga de outra cidade, querendo falar comigo. Eu sou aqui o último que ligou foi de onde? Sorocaba, lá de São Paulo. Quero ser pastor aí na igreja, como é que eu faço? Estou desempregado. Falei, rapaz, não falei isso para não ser indelicado com ele, mas eu pensando comigo, nem conheço o camarada, como é que eu vou colocar ele para ser pastor junto aqui da igreja? Mas por incrível que pareça, tem igreja que faz isso, né? E coloca o cara lá, todo mundo fica chamando de pastor, depois o cara fica aprontando aí, dando mau testemunho. Muito bem. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Lê para nós aqui, Rodrigo, por favor. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Obrigado. Se referindo a quem? Deus. Deus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Onde Deus está operando tem que ter liberdade. Na igreja tem que ter liberdade. Esses dias mesmo estava conversando um pastor de uma igreja aqui de Cascavel que proibiu as pessoas de irem em outra igreja. Não dá para entender isso, porque onde há o Espírito de Deus agindo, há liberdade. Né? Não pode. Isso é pastor medroso, que tem medo de perder as pessoas. Como se o pastor fosse o dono, o dono, o proprietário das pessoas. Né? Então, isso é uma coisa que não tem sentido, Deus não se agrada, aquela coisa de tudo é ali no controle, tem que ter o controle. Não, as pessoas têm que ter liberdade. E com Deus é assim. Deus dá a liberdade. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Alguém te obriga a ir na igreja? Alguém te obrigou a seguir a Cristo? A entregar sua vida a Jesus? Não, porque é baseado no amor, na liberdade. E para ter amor precisa ter liberdade. Né? Alguém é igual casamento. Alguém obrigou a casar com o outro? Não. Né? Se bem que às vezes dá vontade, porque os jovens não estão sabendo escolher. Se eles deixassem eu e a Claudinha escolher, ia ser uma benção. Eu ia fazer todos os parezinhos, você vai casar com esse, você com esse. Mas jovem não confia na gente para isso. Se deixasse a gente escolher, não, pastor, não, esse aí não. Deixa que eu escolho para você. Vem cá, esse aqui, não, pastor, mas esse não é tão bonitinho como que... Não, mas confia que ele vai ficar lindo depois. Você vai deixar ele lindo, né? E aí, escolhe errado. Dá vontade de falar. Tem jovens aqui na igreja, jovens homens de ouro e meninas de ouro,
que estão esperando no Senhor até hoje. Estão orando. E os outros não enxergam eles. Aí sabe o que Deus faz? Faz eles encontrarem uma mulher de Deus fora. Acontece isso, já aconteceu. Faz ela encontrar um homem de Deus fora. Sabe por quê? Os jovens, as meninas querem príncipe. Não, tem que ser o... Como é que é o nome daquele cara? O Brad Pitt. Tem que parecer com o Brad Pitt. Ele já separou da outra lá. Não separou? Acho que separou, né? Largou a outra cheia de filho. Que eles adotaram um monte de filho, largou a outra e já está com outra aí. O que adianta ser Brad Pitt? Entendeu? Problema? Aí a menina quer, não, tem que ser lindo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e o tempo está passando. O tempo vai passando. E as sábias vão escolhendo. Os homens de Deus, aquele. E essa vai ficando. Daqui a pouco ela está com 30, 32, aí começa a ficar desesperada. Né? Começa a ir para o Facebook, começa a ir para aquele site, né, de relacionamento. Por isso, se você tiver alguém assim, me procura, a minha Claudia, que a gente te ajuda nisso aí. Vou indicar um homem de Deus para você, que você não vai se arrepender. Né? Uma vez eu indiquei para uma menina que o tempo dela já está meio avançado. Aí eu falei, olha, quero te apresentar um jovem. Aí chamei, porque eu e a Claudinha, às vezes, a gente é meio casamenteiro. Né? A gente vê alguns que estão aí, meio paradão. E aí apresentei ele para ela. Na apresentação, eu já olhei para ela e vi... não houve alegria nenhuma. Entendeu? Aí deixei os dois conversando e tal. Aí numa outra semana eu perguntei, e aí, como é que foi? Aí, não tem nada a ver comigo, pastor. Eu falei, mas vocês saíram, vocês conversaram? Não, foi só aquele momento ali. Não, mas é pouco. Você precisa conhecer uma pessoa um pouquinho mais e tal e tal. Mas sabe por quê? Ela não achou o cara bonito. Entendeu o problema? E é assim que funciona. Beleza acaba com o tempo. Eu já fui bonito um dia. Brincadeira, faz tempo. Era até atlético. Vamos lá. Atributos divinos. O Espírito Santo, ele produz atributos divinos. Quais são os atributos divinos? Vamos ver aqui. Vocês vão tentar adivinhar aí, baseado no texto. O sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Qual é o atributo divino aqui? Hein? Não. Quem arrisca? Não é santidade, porque o homem pode ser santo também, tá? Atributo divino que só Deus tem. Né? Tá aqui, ó, numa palavrinha do lado do Espírito aí, qual é? Eterno, eternidade. Só Deus é eterno. Nem o diabo, com todo o poder dele, será eterno, porque a Bíblia diz que um dia ele será lançado no lago de fogo e destruído. Por quê? Porque é uma criação. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmo 139. Que atributo é esse? Onipresença. Deus está em todo lugar. Você pode se esconder dentro da baleia que ele te acha lá. Igual Jonas. Ele vai te achar, meu irmão. Não tem esse negócio. Adão e Eva foi se esconder de Deus depois do pecado.
Esqueceram como era Deus. O pecado faz isso. O pecado cega a pessoa. Eles se esconderam de Deus depois do pecado. Então, Deus, Ele sabe tudo sobre a sua vida. Né? Ele sabe onde você está. Ele está presente a todo momento. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Qual é o atributo aqui? Onipotência, poder. Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quer. Aqui, ó, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Qual foi o milagre que Deus fez aqui? Para quem Deus estava falando aqui nesse texto? Quem é que lembra? Hein? Maria. Qual foi o poder, o milagre na vida de Maria? Quem sabe aqui? Quem lembra? Qual foi o milagre aqui? Foi? Grávida de Jesus, sem ter tido relação sexual com homem nenhum. Né? Não teve relação sexual com José e ficou grávida. Quem é que fez isso? Deus. Porque se José engravidasse Maria, Jesus não seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele teria pecado. Né? Então, na verdade, José não foi o pai de Jesus, ele foi só um pai por consideração. Tal. Jesus, o pai de Jesus, quem era? Deus. Se ele fosse descendente de José, ele não poderia ter ido para a cruz, porque ele teria o pecado original de Adão e Eva. Né? Então, por isso então que Deus colocou lá essa fecundação, foi o Espírito Santo que fez, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e há de nascer aquele que será chamado Filho de Deus. Muito bem, então são 4 atributos. Primeiro, qual é? Eternidade. O segundo? Terceiro? Hein? Onipotência. O quarto? Vamos ver o quarto aí. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, qual é o atributo aqui do Espírito de Deus? Aqui é onisciência. Então, nós temos o primeiro aqui, eternidade, onipresença. O outro, onipotência e onisciência. Deus sabe de todas as coisas. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele faz um monte de coisa na nossa vida, que é o que vocês vão agora fazer em dupla, preencher essa parte aí. Vamos lá, 5 minutinhos. O que o Espírito Santo faz aqui? Ele é conselheiro e... Hein? Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence do pecado não é você, não sou eu. Você vai evangelizar uma pessoa, você só fala de Jesus. Quem vai convencer ela é o Espírito Santo. Não é a gente, né? Que você fica ali querendo que o outro se converta e você fica insistindo e tal. Não, você só prega o evangelho para ela, ora por ela e descansa que Deus é que vai agir ali, o Espírito Santo que vai agir. Atos 13:2, ele chama para fazer a obra de Deus. Ele que te chama, coloca o desejo no teu coração de servir, de fazer a obra de Deus, de trabalhar, servir ao Senhor, servir no corpo de Cristo. Romanos 8:26, ele intercede por nós. João 15:26, ele testifica sobre Jesus Cristo.
Então, quando a gente ouve essa história de Jesus, vai para a Bíblia, que aconteceu há 2000 anos atrás, e você pensa, poxa, mas eu não vi isso, eu não estava lá, será que isso tudo é verdade mesmo? Você lê na Bíblia e tal, o Espírito Santo testifica no teu coração, é verdade, pode crer. Tá? Testifica sobre Jesus, as verdades sobre Cristo. 16:13. Ele nos guiará a toda verdade. Efésios 4:30. Ele pode se entristecer. Por quê? Porque Ele é Deus e nós fomos, assim como o ser humano, Deus também tem sentimentos de alegria, tristeza, ira. Deus se ira, mas não peca. É possível se irar sem pecar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também temos sentimentos como Deus. O Espírito Santo se entristece. O que faz o Espírito Santo se entristecer na vida de uma pessoa? Pecado. A pessoa erra, não se arrepende, orgulho, aquela coisa toda que a gente está cansado de falar. E vai entristecendo e vai apagando o espírito na vida da pessoa. Tiago 4, ele sente ciúme, porque quer seguir a pessoa, quer seguir o mundo, quer seguir outro Deus, quer seguir aquilo que o diabo ensina, que mente, que é o caminho. Deus sente ciúme, por quê? Porque é filho. Mesma coisa se você tivesse um filho e o seu filho gostasse mais de ficar na casa do vizinho e só elogiasse o outro pai, a outra mãe, e lá ele é o filho bonzinho. Quando ele entra na sua casa, ele é o filho peralta. Né? E lá ele trata todo mundo bem, demonstra amor, lava até a louça. Né? Aí você fala, rapaz, será que esse é meu filho mesmo? Aí Deus se entristece, por quê? E ele sente ciúmes. E ele, nesse sentido, o Espírito Santo, ele sente ciúme, porque ele é Deus. É o Espírito de Deus. Então, lembre-se disso. João 14, ele nos ensina todas as coisas. Nos dá entendimento. Então, quem lembra aí quando você lia a Bíblia, quando você não tinha Jesus ainda no teu coração, você lia a Bíblia e não entendia nada? Você lembra disso, Denise? Quem mais aí? Não entendia nada, lia, puxa vida. Sabe por que você não entendia? Porque você não tinha o Espírito Santo dentro de você. Ele é que dá entendimento das coisas do Espírito. Ele que ensina todas as coisas relacionadas a Deus. Então, você lia aquele negócio, passava tudo por aqui, por cima. Não caía no teu coração. E aí agora você consegue entender, porque ele te dá esse entendimento. Muito bem, vamos ver agora o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da conversão. No contexto do Novo Testamento, remissão de pecados e o batismo com o Espírito Santo são obras simultâneas. Por que a gente está ensinando isso? Porque há muita confusão, não dá tempo da gente explorar isso aqui com mais detalhe, mas a gente vai explorar isso nessa matéria, o Espírito Santo em nós. Há muita confusão porque as igrejas pentecostais, elas ensinam que o batismo com o Espírito Santo não é no ato da conversão. É uma segunda bênção que a pessoa deve buscar. Ou seja, a pessoa aceita Jesus, se batiza, e o batismo do Espírito mesmo, eles ensinam que essa pessoa deve buscar depois, muito com intensidade, orar, subir monte, jejuar e tal, e até o momento que ela vai ser batizada, para ela evidenciar línguas estranhas. Alguém veio de igreja pentecostal aqui?
Tá, algumas pessoas. Não foi isso que vocês aprenderam lá? O batismo com o Espírito Santo? Tem que buscar, né? Nossa igreja não entende assim, nós não somos uma igreja pentecostal. E a gente aprofunda um pouco mais isso nessa matéria Espírito Santo em nós, por isso é importante esse pessoal, esses irmãos que vieram de igreja pentecostal, irem para essa matéria que nós vamos estudar e ver o que a Bíblia fala a respeito, né? A gente fala isso, não é para discriminar nenhum pentecostal, porque eles são irmãos nossos na fé, é uma diferença doutrinária. Eu tenho muitos amigos que são pentecostais, inclusive os pastores que eu tenho mais afinidade são todos pentecostais. Os de igreja tradicional de Cascavel, eu não tenho muito contato, mas quem tem mais contato são os de igreja pentecostal, alguns amigos que eu converso, me dou muito bem, e a gente se respeita, sem problema nenhum. A gente crê de um jeito, eles creem do outro. Só que a gente precisa conhecer, vocês precisam conhecer a nossa doutrina até para poder praticar isso na sua vida, e vocês precisam, como vocês escolheram essa igreja para frequentar, fazerem parte, vocês precisam conhecer a doutrina que nós cremos, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo, na verdade, o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo, nós chamamos de plenitude do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver um mandamento para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo. Não existe. Mas existe Efésios 5,18 que diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos. É um imperativo, é uma ordem. Encham-se do Espírito Santo. Então, o encher do Espírito Santo, para nós é muito importante. Mas isso não é batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo já aconteceu, que é no momento em que há a conversão. Nós cremos assim. Jesus é que batiza com o Espírito Santo, a Bíblia diz, tá? Então aqui, ó, Tiago 3, 4, 6 diz que ele nos salvou pelo lavar regenerador e salvador do Espírito Santo, tá? Efésios 1, 13 e 14, eu vou adiantar por causa do tempo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo está relacionado à conversão. O batismo com o Espírito Santo é a obra pela qual o Espírito coloca o cristão numa inseparável união com Cristo, fazendo-o membro do seu corpo espiritual, que é a igreja. Então, 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo batizados em um só Espírito. Só há um batismo, um só Espírito, um só batismo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Olha, o Espírito Santo é só um, é um batismo só. Não tem esse negócio de... Nós não entendemos assim, que a pessoa tem que procurar essa segunda bênção depois, que é o batismo com o Espírito Santo. Você do Espírito Santo. Então, o que acontece? Isso traz muita confusão na igreja, porque todos que ainda não falaram língua estranha, porque para ser batizado com o Espírito Santo, no entendimento pentecostal, tem que evidenciar línguas estranhas, falar outras línguas. Só que essa língua que Deus fala, que é um dos dons que nós vamos ver mais para baixo,
a Bíblia diz que nem todos falam. Então, o que acontece? A pessoa está na igreja, ela não consegue falar língua estranha. Então, ela não foi batizada com o Espírito Santo. E ela começa a se achar inferior à outra, porque ela nunca falou língua. E aí se cria na igreja um grupo elitizado, que é batizado com o Espírito Santo, e o outro grupo que não é batizado com o Espírito Santo, e aí não fala línguas, tá? E isso traz problemas seríssimos para a igreja. E sabe o que acontece? O grupo que não fala língua quer muito ser batizado com o Espírito Santo, mas só que ele não fala. Aí ele é ensinado a falar, a ouvir. Como é que uma criança começa a falar quando é pequena? Hein? Ela ouve, ela fala. Inclusive, para aprender um idioma, esse é o melhor método. Ouvir, 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 ouvir. De tanto ouvir, vai começar a falar. Nós, na escola, aprendemos errado. Nós aprendemos gramática. Gramática, ninguém aprende língua aprendendo gramática. Lá na escola escrevendo, não. Você tem que ouvir, ouvir. A pessoa está lá, ela ouvindo aquelas línguas que o outro está falando. Aí ela fala, é só repetir. É só repetir. Repete que você está aí dentro de você. O que está dentro dela? O que ela está ouvindo. Então ela começa a falar a língua que ela está ouvindo. Por isso que você vê muitas palavras semelhantes. Os decanta labachúria. Né? Vocês já ouviram isso aí? São palavras repetidas, expressões que é só falar o que eu estou ouvindo, o que está dentro de mim. O que está dentro de você é o que você está ouvindo. Então eu vou repetir aquilo. Aí as pessoas começam, agora você foi batizado com o Espírito Santo, porque você falou línguas. E não foi coisa nenhuma, foi tudo a cabeça dele. Tá? E aí começa a pessoa começa a viver uma mentira, porque no fundo ela sabe que aquilo é da cabeça dela, que ela está repetindo, e ela começa a viver uma farsa espiritual. Entendeu o problema? Porque ela quer muito crescer com Deus, ela quer muito no entendimento lá que é ensinado. Veja bem, eu não estou aqui para ficar criticando o pentecostal. São irmãos nossos, eu estou criticando a doutrina que é ensinada. Tá bom? O pentecostal, ele surgiu no início do século passado. Isso significa, foi em 1900 e pouquinho, tá? Lá nos Estados Unidos, surgiu o movimento pentecostal. Então, não é possível que a igreja ia estar errada 1900 anos depois de Cristo. É um movimento que surgiu, tá? E entrou com um movimento carismático na igreja católica, também, tudo pentecostal. E o cara está lá falando língua na igreja católica e adorando ídolo que é Maria. Então, é muito contestável isso aí. Ele está lá fazendo uma adoração a uma imagem e está falando língua estranha. Que Espírito Santo é esse? Que ao mesmo tempo fala a língua e ao mesmo tempo está adorando uma imagem. Uma vez, dirigindo um culto, uma irmã, uma jovem, uns 20 e poucos anos, começou a falar em línguas. E eu estava dirigindo o culto, pedi para ela parar e sentar. Ela levantou, eu estava falando. A gente tem que aprender que Deus ele é muito zeloso, Deus é educado. Ele não interrompe as pessoas. Se tem uma pessoa falando, levanta uma pessoa para falar junto, Deus não faz isso. Jesus jamais vai fazer um negócio desse. E eu estava falando e ela levantou, me interrompeu, cortou o assunto e começou a falar numa língua estranha. E eu pedi para ela sentar. E aí passou uns 3 minutinhos, ela levantou de novo e começou a falar língua. Aí Deus me mostrou, isso não é de Deus. É o inimigo que está ali. Manda ela sentar em nome de Jesus. E eu falei, você senta agora em nome de Jesus. Não deixa... você que está do lado, se ela levantar de novo, segura ela, não deixa ela falar mais nada, não deixa ela ficar de pé. E um familiar dela, o pai e a mãe, ficaram chateados comigo porque achavam
que eu devia ter deixado ela falar na igreja. Porque eles vieram de uma igreja pentecostal e foi assim que eles aprenderam. Pois bem, acabou o culto, as pessoas saíram do salão, de repente veio um irmão correndo. Olha, vem aqui comigo, porque você precisa orar pela fulana que ela caiu endemoniada lá, está tirando a roupa. Cheguei lá, adivinha quem era? A menina que estava falando línguas. Entrou uma pombagira nela, que é um espírito demoníaco da sedução, que a maioria das prostitutas tem esse espírito maligno. E ela começou a tirar a roupa, caiu no chão, queria ficar pelada, e deu um trabalho. Tinha legiões de demônios nela. Meu irmão, a gente está falando de coisas espirituais. Agora, me diz uma coisa. Se eu sou ali um cara que não tenho coragem de confrontar ela. Fala, não, é Deus que está falando em língua, então pode falar. Pode falar, minha filha. É o diabo que ia falar para toda a igreja. Agora, infelizmente, isso acontece em muita igreja pentecostal. Por causa de quê? Por causa da meninice, da imaturidade. As pessoas querem ser espirituais e não entendem que isso não é ser espiritual. Na aula de Espírito Santo em nós, que é essa matéria aí que a gente vai ter, a gente vai ver direitinho ali como se encher do Espírito Santo. O que Deus preza, na verdade. Tá? Vamos ver aí. Minha irmã, você levantou a mão? Você quer? A língua, os anjos têm uma língua. Fala até em 1 Coríntios 13. Né? Por mais que você fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada serve. Tá certo? No entanto, as línguas estranhas, no meu entender, se aproxima mais a idiomas que não conhece. Por exemplo, eu vi uma menina lá no Timor, de Minas Gerais, que acompanhou um casal missionário mais jovem, que foi ajudar lá também. Ela aprendeu o dialeto do Timor em 2 meses. Você já imaginou alguém aprender uma língua em 2 meses? Eu fiquei assim, bobo, porque o pastor pregava em português e ela traduzia para o dialeto timorense e verbalmente. E eu perguntei, quanto tempo essa menina, eles tinham recém-chegado, ela veio antes para aprender o idioma? Não, chegou com a gente, isso aí é obra do Espírito Santo. Eu creio que sejam línguas faladas, quando ali em Pentecoste, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, quando a igreja recebe o Espírito Santo, Jesus falou para os discípulos na ascensão dele, quando eu subir, vocês devem permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do Espírito. E eles ficaram aguardando em Jerusalém. No dia de Pentecoste, por que foi no dia de Pentecoste? Porque no dia de Pentecoste era uma festa judaica, tá? Pentecoste não é uma festa cristã, que nem tem aí Pentecoste no catolicismo, não. Pentecoste é uma festa judaica. Agora, por que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste? Porque Deus juntou em Jerusalém, que era a comemoração do dia de Pentecoste, todos os judeus daquela região. Você lê ali, você lê em Atos, veio judeu de tudo quanto é lugar, até judeu que falava língua diferente. Veio do Oriente, os partos, os medos, não sei das coisas. Olha, tem país ali de tudo quanto é lado, quando você lê, que falam línguas diferentes. Quando o Espírito desceu como línguas de fogo, e foi ali a igreja sendo batizada, descendo o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, que foi profetizado lá em Joel 2:28, que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, né? Foi esse dia, né? Naquele momento que o Espírito Santo desceu, surgiram línguas de fogo, e os discípulos e mais aqueles que estavam naquele culto, eles começaram a falar línguas estranhas.
Aqueles que estavam de fora, os outros judeus que vieram para a festa de Pentecoste, começaram a olhar assim e falar: caramba, esses caras estão doidos, beberam, estão doidão, beberam. Pedro depois explica: não beberam não, porque são 9 horas da manhã, ninguém bebe essa hora, né? É difícil o cara beber, mas tem gente que bebe, mas esses não beberam não. E eles começaram a falar em línguas. Cada um desse país que foi, entendeu o que eles falavam na sua própria língua. Então eles não falaram língua de anjos, eles falaram o quê? Línguas de nações, de países. Cada um, o que eles falaram, cada um que estava ali, que era de uma nação diferente, que falava um idioma diferente, entendeu aquelas frases que eles falavam, cada um no seu próprio idioma. O que a gente vê em língua estranha? Palavras desconexas, que já foram estudadas, que não representam nada em nenhum idioma. Pode ser uma língua de anjo? Pode até ser. Deus faz o que Ele quiser. Deus é Deus. Mas não é isso que eu vejo na Bíblia. Língua estranha não significa necessariamente que seja uma língua de anjo. Está mais para ser um idioma que é falado em algum lugar, né? Aconteceu uma vez com um pastor amigo meu fazendo uma visita no hospital lá no Rio de Janeiro para uma mulher polonesa. Ele foi fazer uma visita no hospital e aquela mulher polonesa estava doente e ela não falava português. Ele fez a oração por ela em português. Ela entendeu tudo em polonês. Ela agradeceu. Aí a pessoa que sabia o polonês que estava junto, ela entendeu tudo que ele falou, ele ficou surpreso, mas como ela entendeu? Eu orei em português, ela não fala português. Não, ela disse que entendeu tudo, quer agradecer e tal. Deus pode fazer isso, né? Agora, essa brincadeira que tem de ficar falando essas palavras que não representam nada, isso aí é brincar com Deus, é brincar de vida espiritual. A gente não está a fim de brincar. E o inimigo se aproveita disso e faz uma baderna. E eu já vi lá um amigo meu do Exército da Assembleia de Deus, novo convertido, se converteu no quartel. A igreja mais próxima, eu falei: procura uma igreja mais próxima da sua casa. Ele procurou uma igreja pentecostal, que eu não vou nem falar o nome. Aí ele falou: rapaz, eu fui lá na igreja, perto da casa, e tal, tem um monte de coisa legal, só tem um negócio que eu não entendi. O pessoal estava dando um curso lá, ensinando como falar em língua estranha. É assim mesmo? Eu falei: não, rapaz, não é assim. Não existe esse negócio. Aí eu mostrei na Bíblia, e o pessoal ensina, tem na internet e tudo ensinando. Como fazer? Isso é brincadeira, isso é palhaçada. Aí o cara fica com uma vida cristã esquizofrênica, na verdade. Né? Olha aqui, ó. Dons do Espírito Santo são capacitações divinas distribuídas pelo Espírito Santo a todo cristão segundo os desígnios e a graça de Deus para o bem comum e edificação da igreja. Vamos ver aqui embaixo que a língua estranha é um dos dons espirituais. Mas olha o que está escrito aqui em cima. Não vamos ter tempo de ler todo o versículo, você pode confirmar em casa. Sobre os dons espirituais, Deus não quer que sejamos o quê? Ignorantes. Então, nós temos que estudar isso aí. Vamos aprender o que Deus fala sobre isso. Existem diferentes tipos de dons, mas é o Espírito Santo que dá esses dons. 3. Devemos servir uns aos outros conforme o dom de cada um. Cada um de nós recebeu pela graça de Deus. Cada um de nós recebeu pelo menos um dom e é para servir a igreja, o corpo de Cristo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O dom serve para quê? Para o bem comum da igreja. O dom nunca é para mim, o dom nunca é para você. Tá? O Espírito Santo distribuiu o dom individualmente a cada um como quer. É Deus que dá. Você pode pedir, e Deus nunca vai te dar aquele dom. Ele pode até dar se ele quiser, mas é vontade dele.
para os seus filhos para o benefício de toda a igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o ministério, para a unidade na igreja, na fé. Vê aí, agora eu não lembro, que o meu está em branco. Vê aí, Vinícius, para mim. Vê se é na igreja, eu não lembro agora aí. Unidade na fé. Unidade na fé. O dom é para dar unidade na fé, tá? E no conhecimento do Filho de Deus. O teu dom não é para ajudar você, é para ajudar o outro. Em resumo, Deus está falando isso. A fim de alcançarmos o quê? Maturidade. Meu dom é para ajudar o meu irmão a amadurecer, para ele crescer com Deus. Olha que coisa legal. O dom é a edificação da igreja. Tá? Então tem vários dons aí, dons de ministério, missionário, aquele cara que é enviado lá para o país, lá para a Amazônia, e a gente não entende muito bem, mas por que o cara quer ir para aquele país lá onde mata cristão? Isso é dom, meu irmão, é chamado. Precisa ter alguém lá para pregar o evangelho, o cara vai. Leva a mulher ainda, leva a filho. Evangelista, pastorado, a gente explora tudo isso aqui, não dá tempo agora. Dons de serviço, misericórdia, ensino, contribuição, encorajamento, serviços, hospitalidade. Dons de sinais. Dons de sinais, presta atenção, são manifestações, não significa que o cara vai ter sempre. É diferente do ensino. Ensino, a pessoa tem aquele dom, ela vai ficar, enquanto a pessoa estiver firme na fé, ela fica ali, Deus usa ela no ensino, se ela quiser. Manifestações são capacitações que Deus dá, não significa que a pessoa vai ter sempre. Por exemplo, o dom de cura aqui, ele orou, o irmão orou pelo outro, foi curado. Houve uma manifestação do dom. Não significa que ele vai ser um curandeiro agora, que toda vez que ele orar vai ser curado, senão ninguém morria. Entendeu? Aqui na igreja teve irmãos que foram curados, que orou um pelo outro, e Deus tem a irmã, a Glacia ali, à beira da morte, desenganada pelos médicos, tem outros irmãos aí também. E de repente, a igreja intercedendo, irmãos indo lá orar, e Deus manifestou o poder de cura, né? Então esses dons aqui, palavra de sabedoria, fé todo mundo tem que ter, mas tem aquele irmão que tem uma fé maior para aquele momento, e Deus então manifesta o dom dele. Línguas estranhas, olha aqui, ó, interpretação de línguas. Línguas estranhas é um dom espiritual. Agora vamos ver que nem todo mundo vai falar. Aí embaixo, ó, considerações sobre dons de línguas. Tá? Em 1 Coríntios 12, 28. Nem todos vão orar em língua. Vamos repetir isso? Nem todos vão orar em língua. Chegam alguns irmãos aqui na igreja, aí quando eles aprendem isso, pastor, graças a Deus. Porque lá na outra igreja que eu vim, eu não orava em língua, eu me sentia excluída. Eu me sentia incomodada, porque era uma pressão que eu tinha que orar em língua. Nem todos vão orar em língua, a Bíblia está falando. Agora, vai ter gente que vai orar? Vai. Vai ter gente que vai orar. Porque é um dom. O dom é para edificar a igreja. Mas eu nunca vi ainda ninguém orando em língua estranha. Se não está dando aqui na igreja, é porque não está servindo para cá. Não vai edificar a igreja. Às vezes vai causar mais confusão, porque o outro fica querendo o dom do outro. Você entendeu? Porque muitas vezes Deus não dá esse dom. Eu quero o dom de língua, porque se eu falar em língua, vai ser algo sobrenatural e vai parecer que eu sou espiritual, que eu tenho um poder sobrenatural. Você entendeu o problema? Porque muitas vezes Deus não dá. Quem fala em língua não fala para as pessoas, mas
A si mesmo, a Deus, na verdade, aqui é a Deus. E ninguém entende. Ora no espírito, mas a mente fica infrutífera. Tá? Quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. Olha só que interessante. Quem fala em língua edifica a O dom serve para edificar quem? A si mesmo? O dom do Espírito edifica quem? A igreja. Os outros. O dom de língua edifica quem? A si mesmo. Olha a diferença aí. Por que as pessoas buscam mais esse dom de língua, então, se é para edificar a si mesmo? Por que não buscam um dom que vai edificar a igreja de Cristo? Que é o propósito do dom do Espírito Santo. Agora, ele diz aqui, a não ser que tenha interpretação para que a igreja seja edificada. Tem língua estranha? Tá bom, glória a Deus. Tem alguém que interprete? Não tem, então fique calada, como a Bíblia diz. Tem alguém que interprete? Ótimo, então vamos provar esse espírito. Alguém que tenha discernimento de espírito vai ouvir isso, e normalmente o pastor tem que ter. Vamos ouvir essa interpretação para ver se é de Deus. Cadê o intérprete? Está aqui? Pode falar a língua, interpreta tudo aqui. Vamos ver se esse negócio é de Deus. E Deus vai mostrar se é de Deus ou se é invenção, se é bagunça, se é carnal. É de Deus? Tá, então, vamos. Tem dois que interpretam? Ótimo. Então vai ter que interpretar igualzinho. Vamos colocar um em cada lugar, ele vai falar, os dois vão ter que interpretar. A Bíblia fala para provar o Espírito. Você entendeu? É um princípio de Deus, você tem que provar o Espírito. É de Deus, vai bater certinho. Não é de Deus, vai ser o quê? Mentira, escândalo, Satanás vai operar. E aqui a gente não quer ver demônio nenhum operando. A gente quer expulsar os demônios daqui. Né? Quem ora em língua, ora seja interpretada. Ou então você receba a interpretação. Se não houver intérprete, fique o quê? Calado. Falando consigo mesmo com Deus. Chega o irmão que está aqui na igreja, eu tenho um dom de língua, ótimo. Se tiver quem interprete, você fala. Se não tiver, calado. E se alguém for interpretar, o pastor que tem discernimento de espírito, que eu peço esse dom para Deus direto, porque o dom de discernimento de espírito nos ajuda a identificar o que é mal, o que é de Deus e o que não é. E identificar os lobos devoradores que tem na igreja. Vocês sabiam que tem lobos na igreja? E a gente tem que identificar esses lobos e caçar eles. Tem nos jovens, já tivemos homens lobos aqui na igreja, que nós tivemos que chamar e botar ele, usado pelo demônio mesmo. E esses caras entram na igreja e bagunçam a igreja. Pisam nas pessoas, seduzem mulheres, terrível. Então, a gente tem que estar de olho e pedindo discernimento de espírito a todo momento. Deus nos dê discernimento de espírito para os líderes de grupos, pastores. Né? Então, tem língua estranha, tem que interpreta aí, vamos ver. Fala agora aí, cadê o intérprete? Vamos ver se isso é de Deus ou se não é. Se o cara tiver coragem para falar, ótimo. Se não tiver, fique calado. É assim que funciona, meu irmão. A gente não quer aquela bagunça. Você vai num culto, fica o outro falando em língua, ninguém interpreta. E aí Paulo sabe o que fala? Você lê 1 Coríntios 14, Paulo fala, vocês são um bando de loucos. O que vão pensar de vocês? Que entram na igreja e vocês estão falando uma língua que ninguém entende? Vão pensar que vocês são loucos. Eu prefiro Paulo falando, falar 5 línguas que a pessoa entenda do que eu falar muitas que ninguém não entende. A Bíblia ensina isso. O movimento pentecostal trouxe coisa boa? Trouxe. Muita coisa boa. Tá?
de consagração de vida, de buscar a Deus, disciplinas espirituais. Mas eles caíram no extremo das línguas estranhas, desse conceito do batismo com o Espírito Santo, que deturparam muito. Tá? Paulo, falando de dons, ele fala, então eu vou mostrar para vocês agora o caminho melhor. Esse é o caminho melhor. Eu falei de dons até agora, mas existe um caminho melhor. Qual é o amor? Por isso que a nossa batalha aqui é palavra e amor. Palavra e amor. 1 Coríntios 13 diz, Deus coloca o amor acima de todos os dons. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor torna Deus visível em nós. Não é o dom que vai te tornar visível. É o amor. Quando você ama, Deus se manifesta e Ele então se torna visível, palpável. As pessoas começam a crer nele. Muito bem. Quem está aqui e nunca tinha ouvido falar em língua estranha? Levanta o braço. É normal acontecer isso aí, tá? Mas é bíblico. Não condenamos quem fala, mas para falar tem que falar conforme a Bíblia ensina. Eu tenho Bíblia, eu tenho língua estranha, mas eu não tenho ninguém que interprete. Então você fala em casa, fala no seu quarto. No teu momento de oração lá, você fala a língua estranha. Deus te deu esse dom, mas para falar em público, para falar no grupo familiar, para falar no culto, tem que ter alguém que interprete. E se Deus quer edificar a igreja, Ele vai mostrar... Só um pouquinho. Se Deus quer edificar a igreja, Ele vai mostrar quem vai interpretar. Estão entendendo? Deus não faz essas coisas porque Deus é muito educado. Quando você vai para a Bíblia, você vê Deus zeloso pelo culto, tá? E não bagunça. Gritarias. Não precisa isso. Não precisa isso. Né? Inclusive a gente ensina, os irmãos pentecostais, eles gostam muito de orar junto quando o outro está orando. Né? Então, um está começando a orar e o outro ora junto, aí vai orando todo mundo em voz alta, ninguém está ouvindo a oração do outro lá. Não é assim? Então, não é assim que se ora. Como é que você vai dar o amém se você não ouviu a oração do outro? Como é que você vai concordar? A Bíblia diz que o que ligar na terra será ligado no céu. Como é que você vai concordar e ligar naquela oração, se você não está conseguindo ouvir o que o outro começou a orar primeiro? Entendeu? Eu já vi pastor falar que o dom de revelação, às vezes a pessoa revelar uma coisa, é mais importante que a palavra de Deus, que a pregação. Mas isso não é verdade, não é de Deus. Né? Quer ver? Vem aqui, Luiz, Vinícius. A gente está lá no grupo familiar. Aqui, quero dar um ensino já para vocês, que pode ter algum irmão que veio lá de igreja pentecostal, e você precisa se acostumar agora onde você está, porque você escolheu essa igreja, você precisa entender como funciona. Vinícius vai começar a fazer uma oração pelo meu problema. Eu quero que você ore pela minha saúde. Tá? Tá bom? E aí o Luiz vai, quando você começar a orar, você vai começar a orar junto, alto, tá? E eu também. Vamos lá. Senhor Deus, na vida do pastor. Obrigado, Senhor. Desculpa. Ó, você curar. Que o Senhor esteja trabalhando. Sim, Deus. Cura, Senhor. Preciso. Aí ninguém. Como é que falou? 1 Coríntios 14 fala exatamente isso. Você não entendeu o que ele orou? Dá? Não dá. Presta atenção, a gente não está aqui para criticar irmãos nossos. A gente está mostrando como funciona aqui. Para você chegar lá no grupo de amizade, você orar de uma forma que sejam
uma forma que dê para entender. Aí eu estou ouvindo a oração, vamos fazer agora certo. Ora aí. Senhor Deus esteja abençoando a vida do pastor. Pode ser. Esteja amparado por ti, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você entendeu? Eu entendi. Você entendeu? Agora, se você ficar falando junto com o outro, você não vai entender, não tem como você dar um amém. Tá bom? Vamos orar, vamos encerrar. Pai, muito obrigado por esse ensino. Abençoa, Senhor, esses princípios do Espírito Santo, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê entendimento das tuas verdades. Não estamos aqui para criticar ninguém, mas queremos que as pessoas aprendam aquilo que entendemos que sejam as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém.